Olá, você ligado aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua audiência, uma ótima noite para você. Eu sou Jonatas Caetano e está começando aqui para você o nosso programa Uma Taça de Prosa, o podcast que vai falar sobre o vinho, o mundo dos vinhos, as suas maravilhas. Fica com a gente, não perca, o programa de hoje tem muita coisa bacana para você. E eu já quero também cumprimentar nesta noite o nosso convidado especial, o nosso especialista, o Anderson Souza Sommelier, que vai participar aqui semanalmente com a gente do nosso podcast, trazendo dicas para você, muitas coisas bacanas, e você vai aprender muita coisa aqui com a gente sobre o mundo dos vinhos. Anderson, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Jonatas. E espero aí a gente poder fazer um bate-papo bem legal com os nossos ouvintes e espero poder ajudar a todos aí a evoluírem nesse universo do vinho. Legal você que nos acompanha pelo YouTube também, pelas plataformas digitais, através do Spotify e do Deezer também. Você nos ouve aí semanalmente e também nos assiste através dessas plataformas. Fica com a gente aí para este programa muito bacana. Anderson, nosso primeiro programa hoje, para quem está se habituando ao nosso trabalho aqui, conta um pouquinho para a gente do seu trabalho, da sua paixão aí no mundo dos vinhos, como surgiu essa questão, o que você desenvolve hoje na área como sommelier. Conta para nós. Ah, legal. É uma coisa emocionante eu falar, né? E é difícil a gente falar da gente mesmo, mas a paixão do vinho surgiu de uma necessidade. Eu morava em São Paulo, tinha uma empresa e nessa empresa tinha muitas reuniões e geralmente o vinho era um assunto muito comentado depois das reuniões, principalmente em almoço, jantares. E como sempre, não entendi, como a maioria dos brasileiros, eu não entendia nada, mas eu decidi que para fazer parte daquelas conversas e entender o que as pessoas estavam falando, eu decidi que eu ia estudar realmente sobre vinho. Procurei uma escola lá em São Paulo, mas fui sem pretensão nenhuma. Fui para fazer um curso básico e quando chegou na hora da inscrição, eu fiz a inscrição para o curso profissional. Foi pego de surpresa. Ah, total. E aí já me inscrevi, já me animei, comecei a estudar em casa antes do curso começar. E depois vi que eu tinha jeito, quando realmente comecei a estudar, vi que tinha jeito para coisa, tinha a pegada do vinho mesmo, e eu gostava muito, mas sempre fazendo isso de uma forma como um hobby, né? Eu queria usar isso como um hobby, como conhecimento em mesa, né? Em jantares, enfim. E depois se tornou uma paixão tão grande que eu decidi que eu ia abandonar minha carreira profissional, que já tinha 25 anos, e ia me dedicar totalmente ao vinho. Então, em 2017, eu encerrei todas as minhas atividades e fui trabalhar num restaurante como sommelier. Como que foi para você essa mudança, Anderson? Foi dificultoso? Geralmente é uma mudança que traz muitos reflexos, né? Principalmente dentro da família. Eu tinha um trabalho que dava uma estabilidade financeira muito grande e simplesmente abandonar tudo isso para ir para uma área que, infelizmente, no Brasil ainda não é tão reconhecida, é uma coisa difícil. Só que para aqueles que realmente acreditam, aqueles que querem, as coisas acontecem. Então, no começo foi muito difícil, principalmente nesse restaurante, né? Mas faz parte da escada, não tem como ser diferente. E para quem aí está me escutando e já trabalhou em restaurante, seja garçom, seja chefe de cozinha, seja comim, seja ajudante de cozinha, sabe que o trabalho é árduo, a gente não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo. Então eu decidi que eu iria passar por isso e não me arrependo. E depois, com o trabalho aí, as coisas foram acontecendo e hoje posso dizer que sou realizado tanto como profissional como financeiramente dentro dessa área. Uma coisa interessante para a gente abordar também é que tem muitas pessoas que gostam de consumir o vinho, mas elas não têm conhecimento nenhum sobre o que são os vinhos. Aí chega ali no mercado, a primeira garrafa que ela acha, achou bonitinho o rótulo, leva para casa. Mas existe, cada vinho existe e tem as suas próprias características. Seria mais ou menos isso, Anderson? Esse é um universo bem complexo, né? Principalmente no Brasil. A gente é um país que não tem produção de vinhos em grande escala, né? A gente está caminhando, apesar de ser da América Latina o primeiro país que teve videiras plantadas em seu território pelos colonizadores,
Mas o Brasil, em determinado tempo, se perdeu, principalmente pela coroa portuguesa, que proibiu a produção de uvas no Brasil, porque eles queriam vender o vinho deles vindo de Portugal para cá. Então, eles proibiam. E isso foi um processo complicado, né? A gente teria que falar muita coisa, muita história, né? Desde a colonização até o Tratado de Tordesilhas, quando se dividiu o Brasil entre Portugal e Espanha. A parte hoje, o sul, principalmente o Rio Grande do Sul, hoje tem uma cultura de vinho maior, porque lá foi uma parte que foi colonizada pelos espanhóis, né? E eles plantaram videiras e levaram isso à frente até esse tratado cair, e aí parou a produção no Brasil. Então, assim, nós somos um país que tem uma cultura de produção muito pequena, e com isso você tem uma produção, um hábito de consumo ainda muito tímido, né? Quando a gente faz uma analogia com os países vizinhos. Se você pegar Uruguai, Chile, Argentina, são países que têm grandes produções e grande consumo de vinho. E o Brasil, especificamente, é um país que tem uma dificuldade maior, porque nesse contexto, como a gente não podia produzir vinhos, então ficamos muito tempo sem fazer isso. Quando começaram as novas colonizações, que os italianos começaram a vir para o Brasil, isso nós estamos falando do século XIX, já final do século XIX, começaram a chegar as videiras, os ramos das videiras debaixo dos braços desses colonizadores. Só que nós temos um clima muito diferente do que é o europeu, e isso não tinha uma adaptação. Esses ramos chegavam aqui já como que eu diria, eles chegavam aqui já secos, então boa parte deles nem tinham pegamento de solo, não nasciam, e isso foi atrasando cada vez mais. E aí esses europeus que vieram para o Brasil, dentro do cardápio alimentar deles, o vinho faz parte, né? E isso é uma coisa que a gente precisa entender. No Brasil, o vinho é uma bebida que ainda ela é consumida como um luxo, né? Um status. Só num momento especial, só um evento. A gente consome vinho como status. E quando você vai para países consumidores de vinho, o vinho faz parte da cesta básica. Se você for na Europa, por exemplo, o vinho faz parte da cesta básica. É como se aqui a gente colocasse o açúcar, né, para fazer uma comparação. Então, claro que eles consumiam muito vinho, chegou no Brasil e eles não tinham vinho. Então, eles precisaram se virar com o que tinham. E aí a gente tinha variedades de uvas que são próprias, autóctones, que a gente fala, né, são naturais das nossas regiões brasileiras, e eles começaram a produzir vinho com esse tipo de uva que não é a uva ideal, né? Então aí você criou um outro produto diferente do que é o vinho verdadeiro, né? E esse produto foi produzido por muitos anos, e é o que o brasileiro entendia como vinho. Mais ou menos vamos colocar assim para as pessoas poderem entender, né, Anderson? Eles tinham a necessidade da busca pelo produto, e chegou aqui, tinha um tipo de uva. É aquela velha expressão: se não tem tu, vai tu mesmo. Vai tu mesmo, exatamente. Foi levando daquela maneira, o tempo foi passando e foi ficando, né? Claro, e como a gente ficou muito tempo sem produzir, começou a produzir, porque assim, a necessidade deles era muito grande, né? Então eles precisavam daquilo. Então se virava, como você disse, se virava com o que tinha, né? E isso se tornou um hábito, né? E o Brasil sempre foi um país muito fechado. Para quem é novo aí e não sabe, o Brasil abriu o mercado dele na década de 90. E aí, na década de 90, a gente começou a entender que existiam produtos de outras partes do mundo que eram diferentes dos nossos. E com isso veio os vinhos também. E aí o brasileiro começou a entender que existia um vinho que era muito diferente do que se consumia dentro do Brasil. Hoje continua, você tem um consumo gigantesco ainda de vinhos de mesa, né? A grande parte do vinho produzido no Brasil é de vinho de mesa. E aí a gente pode explicar isso para os nossos ouvintes, né? Que a diferença entre vinho fino e vinho de mesa. Mas hoje, principalmente agora, a pandemia, né, para o mundo do vinho, ela teve alguns benefícios, né, se a gente pode falar que é benefício, mas dentro da pandemia o consumo de vinho aumentou muito no Brasil, as pessoas procuraram muita informação, e isso ajudou muito a desenvolver o mercado. E a gente está aí lutando para que esse mercado continue nesse desenvolvimento do que a gente chama de vinho fino. Legal. É uma questão interessante que o Anderson colocou aqui.
né, sobre a vinda dos imigrantes italianos e outros imigrantes que vieram para o Brasil, holandeses, japoneses, isso não tem menos de 200 anos. Ah, sim, é uma coisa muito recente. É. Principalmente quando você fala de vinho, né? A história do vinho é uma coisa, cara, que fascina. Quando eu fui estudar, né? Eu estava contando para você aqui nos bastidores, para vocês que estão nos ouvindo aí, a gente estava conversando um pouco antes aqui. E quando eu fui estudar, o que eu queria era aprender sobre produção de vinhos. Mas aí eu nem para saber ao certo o que eu queria fazer, eu acabei entrando num curso para ser sommelier profissional. Só que esse curso me deu uma base muito grande, né? E aí depois eu fui estudar realmente sobre produção e outras coisas mais. Mas o grande lance do vinho, e é muito legal falar isso para as pessoas, que quando você vai estudar vinho, você aprende que o seu tempo na escola muita gente perdeu. Eu perdi muito tempo na escola, mas não perder de ter frequentado a escola, de não ter prestado atenção nas aulas. E por que isso? Porque quando você vai estudar vinho, você começa a pensar, a lembrar da sua aula de geografia, da sua aula de história, da sua aula de física, da sua aula de química. Então, o vinho abrange tudo isso. Então, quando eu fui estudar vinho, eu descobri que eu aprendi muito mais do que isso, né? E a história é uma das coisas mais fantásticas que tem para se falar desse universo, porque e nessa linha do tempo, quando a gente fala de 100 anos, é a mesma coisa que eu falasse, nós começamos há um ano atrás. 100 anos é como se fosse um dia na história, né? No tempo linear do vinho. Então isso é muito interessante e é fantástico isso, cara. Para você poder conhecer vinhos e estudar vinhos, você também tem que analisar o contexto todo histórico, da onde veio, o porquê. Como nós estamos falando aqui, isso aqui tudo é um contexto histórico. Não é simplesmente sentar aqui e abrir uma garrafa de vinho, que maravilha. Não, essa uva tem uma história, de onde ela veio, o porquê, como começou, as mudanças que ocorreram no país, como o Anderson colocou aqui. O nosso país ele está em crescimento ainda, em mudanças ao longo dos últimos anos. E se nós formos colocar para a gente analisar a questão do nosso país, o país está em atividade, vamos colocar assim, nos últimos 50 anos apenas. A gente tem, como eu disse no início, a gente tem uma história com o vinho muito interessante. Por exemplo, quando os portugueses chegaram e começaram a colonizar o Brasil, em 1536, se eu não me engano, se não me falha a memória, já existia um vinhedo plantado no Brasil, né? Então, nós estamos falando aí de quase 500 anos, né? Já existia esse vinhedo plantado. E é uma coisa curiosa. O primeiro vinhedo plantado no Brasil foi plantado pelos jesuítas, né? Na região litorânea de São Paulo. Aí, como não deu muito certo, as plantas... Uma região muito quente, né? Não só isso, muita chuva, as plantas não se adaptaram e não existia técnicas de adaptação, né? Então, não deu muito certo. Aí, o que eles fizeram? Quando eles subiram a Serra do Mar, eles chegaram no Planalto ali, que hoje é onde se encontra São Paulo. E ali eles colocaram um outro vinhedo, que hoje é um bairro muito conhecido de São Paulo, que chama bairro do Tatuapé, né? E o primeiro vinhedo comercial, entre aspas, foi plantado no Tatuapé. E depois disso começaram pesquisas para se adaptar a plantas, porque também não deu muito certo, né? Você não tinha uma uva de qualidade para fazer um vinho de qualidade como eles tinham na Europa. E aí começaram a buscar, e aí onde começam os primeiros estudos de videira dentro do Brasil, e aí chegaram a São Roque. São Roque também é uma cidade ali que está a 60, 70 quilômetros de São Paulo, e é uma cidade muito importante para o universo do vinho. Isso nós estamos falando de século XVI. Né? Então o Brasil tem uma história muito forte com o vinho, só que em determinado momento essa história se apagou, né? E outros países continuaram. Mas quando a gente vai fazer referência, é muito legal, né? As pessoas que já têm um pouco de conhecimento sobre vinhos, elas já escutaram falar de vinhos de velho mundo, vinhos de novo mundo. E o que é isso? Vinhos de velho mundo, geralmente a Europa, né? Aquela região do Cáucaso, que é onde tudo começou. Então, aquela parte mais antiga a gente chama de velho mundo para a produção de vinhos. E o novo mundo é tudo que foi colonizado. Então, você pega as Américas, é novo mundo, produz vinho há menos de 500 anos.
Você vê que engraçado, é 500 anos anos ali, né? Ó, foi ontem. A Oceania, a Austrália, a Nova Zelândia, a África do Sul, então são considerados países de Novo Mundo. Mas quando a gente vai para os países aqui que são próximos a gente, né, os nossos vizinhos, porque a gente tem muito, apesar da gente tirar muito sarro de Argentina e fazer muita piadinha, a Argentina tem um papel importantíssimo no mundo do vinho para o Brasil, porque nós aprendemos a beber vinho com os argentinos, né? A Argentina foi o país mais importante por uma boa parte do tempo, depois de 90, que o vinho começou a entrar no Brasil, por fornecer uma quantidade grande de vinhos para o Brasil. E é um grande produtor, é o 5º maior produtor de vinho do mundo. Então é um país muito importante, mas é jovem, né? Também tem menos de 500 anos na produção de vinhos. Mas se a gente for pegar vinhos de qualidade, a Argentina começou a produzir na década de 80. Né? Chile na década de 90. Então é muito jovem para eles também. E isso mostra o potencial que nós temos no Brasil de produzir grandes vinhos. Né? Uma das coisas que as pessoas veem errado, né? E existem a maioria dos consumidores eles têm um preconceito muito grande com o vinho fino brasileiro, porque se estabeleceu que a uva de vinho, né, a vitis vinífera, não se produzia no Brasil porque a gente tinha um clima muito quente, porque existe sim criou fatores... uma pecha que a uva gostava de frio. Isso, e claro, isso tem uma certa lógica, mas hoje com as técnicas modernas, com sistemas de adaptações, estudos realizados com o próprio Brasil, com outros países, mostraram que é possível produzir vinho de qualidade dentro do Brasil, né? Só que a gente está engatinhando. Mas olha que coisa fantástica. Você pega a Argentina, que começou a produzir forte mesmo na década de 80, e hoje é o 5º maior produtor do mundo em vinhos. Você pega o Chile, que é o 7º, 8º, e isso muda anualmente, né? A Itália, Espanha e França vivem brigando pelo primeiro lugar como maior produtor de vinhos do mundo. Se você pega o Chile, que o grande projeto mesmo começou também na década de 80, mas fortemente mesmo, começaram as vinícolas com qualidade a partir de 90, e tem vinícolas sendo lançada todo ano dentro do Chile, e já começa com uma qualidade de vinho muito grande. Hoje o Chile, o vinho representa muito na balança comercial. Né? O chileno produz vinho para vender para o mundo. Para eles é uma commodity como é o soja no Brasil. Então a gente tem potencial para fazer isso, a gente tem espaço. O que a gente precisa realmente é acreditar e começar a buscar aí o conhecimento. O interessante para a gente ressaltar é que o Brasil tem muita terra cultivável, coisa que os nossos vizinhos, na sua grande esmagadora maioria, não tem. O Chile, que tem, como o Anderson já falou aqui, né, é um grande produtor de vinho, mas se você for analisar o território chileno, é uma região muito montanhosa. E muito montanhosa e pequena, né? Uma população pequena. Então, mas é um país que consegue fazer grandes vinhos. Claro, volto a repetir, eles têm um fator climático que facilita, mas não que a gente não consiga chegar no nível de qualidade deles. Para eles é mais fácil e mais barato produzir. Mas nós, com novas técnicas e com investimento, é possível produzir grandes vinhos assim como Chile, Argentina, como qualquer outro país do mundo. Né? A gente tem exemplos de grandes vinhos, de produtores dentro do Brasil aí que já fazem vinho que são exportados para vários lugares do mundo. Né? Ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem, existe um produtor no Rio Grande do Sul, o chamado Marco Daniele. Esse cara faz um vinho muito específico, né? Faz vinho muito específico. Então ele faz vinho orgânico, ele tem uma pegada biodinâmica, enfim, biodinâmica não, mais orgânica, e vinhos naturais e tal. E esse cara produziu um vinho de uma uva específica chamada Pinot Noir no Brasil, cara, que é aclamado no mundo todo. Esse vinho tem em restaurante francês, para você ter uma ideia, que é o melhor produtor de Pinot Noir do mundo. Né? Um dos melhores, porque hoje, assim como o Brasil está hoje, a Nova Zelândia já foi questionada na qualidade de seus vinhos e hoje produz Pinot Noirs fantásticos, que competem com os Pinot Noirs da França. Então, o mundo do vinho está mudando.
né? E isso é legal. Não é mais exclusividade dos países europeus. Não é mais exclusividade dos países Olha que europeus. interessante. Com certeza. Anderson, você como especialista, como que você avalia o futuro nos próximos 30, 40, 50 anos do mercado de vinhos do Brasil, da produção vinícola brasileira? Como que você avalia isso? Hoje o Brasil está em plena evolução, né? Graças ao esforço de muitos produtores, né? O Sul continua sendo o grande produtor de vinho fino e de vinho de mesa do Brasil, né? Sem dúvida, a grande parte da produção é feita lá. Porém, a gente tem novas regiões e isso é muito legal. Voltando à questão climática, né? Vinho gosta de frio. E a gente tem a percepção, quando a gente está ali no nosso mundinho, se eu perguntar para você, o que você acha do Nordeste? Qual que é o clima do Nordeste? Todo mundo vai falar, muito calor, muito sol. E realmente, a grande parte é isso. Mas você tem áreas específicas, que a gente costuma chamar de microclimas. Por exemplo, na Bahia tem uma região que tem geada todo ano. E isso não é do nosso conhecimento geral, né? Isso é uma coisa que é restrita a quem mora naquele lugar. Sim. E aí, quando você começa a pesquisar isso, abre-se campos para se produzir uvas de qualidade. Então, hoje a gente tem qualidade. Na Bahia, a gente tem qualidade. Em Brasília, nós temos em Goiás, Minas, São Paulo. Então, hoje o mercado está crescendo, está expandindo em volume e principalmente em qualidade. Eu vejo aí que a gente tem... Só uma curiosidade sobre o que o Anderson falou aqui, para quem às vezes não conhece o estado da Bahia, tem regiões do estado da Bahia que chove tanto quanto o estado de São Paulo. Eu que na região da Chapada Diamantina, que são regiões que chove bastante também. E é justamente ali que tem projetos hoje de vinícolas produzindo. A gente tem uma coisa que só o Brasil tem, e isso é bem legal dizer. Como diria o general Mourão Jabuticaba, coisa que só tem no Brasil. Então, olha que curiosidade, cara. No Vale de São Francisco, que fica lá no Nordeste, né? Tem duas cidades, Juazeiro e Petrolina, que desenvolveram projetos para produção de frutas. E aí, nessa produção de frutas, chamou muita atenção, e olha só que eu não estou falando só de uva, tá? De frutas em geral. E aí, teve uma empresa portuguesa que foi plantar café naquela região. E aí os caras falaram, pô, mas se eu estou plantando café aqui também pode ser que produza uva vinífera. E os caras começaram um projeto experimental lá, alguns anos atrás, e hoje a gente tem uma produção considerável de qualidade de vinhos finos nessa região do Vale de São Francisco. Boa parte desses vinhos são exportados para fora do Brasil. E se a gente for analisar o que seria o ideal para a produção, ele está totalmente fora, porque ele está muito próximo ao Trópico do Equador. Lá, se eu não me engano, é paralelo 8. Então, para a viticultura é ideal paralelo acima de 30. Né? 30, 32, 33, 40 e tantos. Então, 8 está muito distante, pois os portugueses, né, foram lá, eles acreditaram, eles colocaram grana e criaram projetos fantásticos dentro desse lugar. Até teve um canal de televisão aí que fez uma minissérie há um tempo atrás, isso acho que foi 2013, 2014, que mostra isso, mostrava até a nossa profissão de sommelier. Tinha um sommelier que trabalhava e ajudava nessa vinícola. Então, para você ver que são projetos que, se for imaginar, são utópicos, mas que, quando feitos com técnica e planejamento, eles funcionam. Então, só para terminar de responder a sua pergunta, eu acredito que o Brasil vai ser o próximo, e olha só, escute bem você que está aí do outro lado, aí, nos ouvindo, o Brasil vai ser o próximo país, grande país produtor de vinho de qualidade do mundo. E isso é a médio e curto prazo, né? Médio e curto prazo. A gente já tem hoje, só para as pessoas entenderem o que eu estou falando, existe uma revista sobre vinhos, obviamente, nós estamos aqui falando de vinho, que é uma das revistas que tem maior relevância nesse universo, né? É uma revista americana chamada Decanter. E o que acontece? Dentro da Decanter tem vários especialistas, vários sommeliers que viajam o mundo provando vinhos ou recebendo vinhos de várias partes do mundo, fazendo as provas técnicas desses vinhos, avaliando esses vinhos qualitativamente, e aí eles pontuam esses vinhos, né? Não que a nota seja
soberana, ou que seja só a sua decisão de consumo sobre um vinho, mas ela quer dizer alguma coisa, quer dizer que algum especialista, e claro, e aí a gente tem, como toda profissão do mundo, você tem bons especialistas e maus especialistas. Aqueles especialistas que estão nas prateleiras mais altas da... E assim, tem gente que é séria, tá? E tem cara que só quer ganhar dinheiro com isso. Então, às vezes eu tenho um renome, eu sou um especialista, eu começo a dar notas por um vinho, e essa vinícola me paga uma grana para eu falar bem do vinho dela. Pô, então aí ele não está fazendo um trabalho sério. Ele faz o trabalho que é importante, mas ele recebe para fazer isso. E existem revistas sérias, né? Pessoas sérias que fazem degustação séria, e ele atribui uma nota para fazer uma... E o engraçado, só abrindo um parênteses, que a grande parte das pessoas acredita que vinhos pontuados são caros, né? Não necessariamente, porque você tem estilos de vinhos diferentes. Então eu posso ter um vinho bem simples, um vinho, entre aspas, barato, que tem uma pontuação alta. Aí o erro das pessoas, que são os consumidores que não conhecem, é fazer uma avaliação. Esse vinho tem 90 pontos e custa R$60. E eu tenho um vinho de R$3.000 que também tem os mesmos 90 pontos. Eu posso comparar um vinho com o outro? Não. São estilos de vinhos diferentes. Entendeu? São categorias diferentes. Então eu tenho que comparar aquele vinho 90 pontos dentro da categoria dele com o valor de R$60. E tenho que comparar aquele de 3.000 dentro da categoria dele no valor de R$3.000. E não se assustem, tá, gente? Existem vinhos aí de valores... A gente está falando aqui, às vezes foge um pouco da realidade, e eu sei que foge da realidade das pessoas, mas se a pessoa começar a pesquisar, ela vai ver que tem vinhos aí de valores 30, 40, 10 vezes mais alto, 20 vezes mais alto do que isso. Né? E você tem público para tudo, né? Tem público para tomar, e isso é importante para a cadeia de vinho, tá? Desde o público que toma vinho lá de 20, 30 reais até o público que toma 20, 30 mil, né? Todos são importantes para a cadeia. O que importa é a cultura, não é o valor que você paga no seu vinho. Legal. Anderson, outra questão para a gente observar também, muitas pessoas têm essa dúvida, né, sobre o beber vinho ou o degustar vinho. Beber vinho é uma coisa, degustar vinho é outra, totalmente diferente, né? E isso é uma coisa assim, isso, sabe que isso é uma polêmica, né? Vamos à polêmica do isso dia. Gera polêmica. Por quê? Principalmente os sommeliers novatos, as pessoas que estão começando, e eu entendo isso, porque eu já passei por isso. Você quer mostrar o seu conhecimento para as pessoas, mas não é que você quer mostrar porque você é maior ou melhor que ninguém. Você quer mostrar porque você quer levar esse conhecimento. Você quer repartir o teu conhecimento, quer que as outras pessoas estejam inseridas para... E o que acontece nesse começo? Você tende a falar muito em degustar vinho, em analisar vinho, e, enfim. Esse não é o objetivo com o consumidor final. O objetivo é que a pessoa beba vinho. Entendeu? Para analisar, tem pessoas que fazem isso, né? Isso é uma coisa técnica. Para você ensinar uma pessoa, por exemplo, para você fazer um curso sommelier leva 3 anos. Entendeu? 3 anos para você aprender as técnicas para você degustar um vinho e analisar um vinho. O que eu vejo hoje é muita gente que nem estudou ou está começando a tomar vinho, não é nem... E aí ele vê lá no YouTube e tal, e olha só, né, não estou falando mal, eu acho que a pessoa tem que buscar informação em qualquer lugar. Mas aí ele pega um especialista de vinho falando o que deve fazer e ele quer fazer aquilo porque ele acha aquilo bonito, porque ele acha que aquilo é necessário. E não é isso. Tá? O objetivo não é esse. O que a gente precisa, primeiro, é entender sim de vinho para saber se eu estou tomando uma coisa boa ou uma ruim. Né? Mas aquela coisa de ficar com a taça, girando e colocando o nariz todo momento, tá? É legal, bacana, faz parte do roteiro, mas de uma forma mais, né? Simples, exatamente. Eu sempre brinco isso. Ontem, tem um grande amigo meu, o Deco, ele tem um canal bem conhecido aí, não vou saber falar o arroba dele agora, mas ele está no Instagram. E o Dequinho, o cara, ontem fez um negócio, foi fantástico. Ele fez justamente uma piada sobre isso, sabe? Que a pessoa fica lá e coloca a taça e aquela coisa toda. E faz toda uma cena. Nossa, e procura as flores roxas do campo, as flores da primavera murcha. Cara, e isso não é necessário. O que eu preciso é colocar o vinho no nariz e saber, pô, tem qualidade olfativa? Não tem. Colocar na boca, tem qualidade gustativa? Não tem. Cara, e eu posso fazer isso em 10 segundos e ninguém precisa ver. E eu vou tomar meu vinho.
Entendeu? Não é para você ficar se exibindo. Não, vinho não é para exibir, mas esse é um problema da cultura brasileira. O vinho se tornou um status, e aí a pessoa quer tomar rótulo. Cara, a coisa mais fantástica assim que me ensinou muito foi o restaurante, cara. Quando eu cheguei no restaurante, eu tinha vinhos de 50 a vinhos de 50 mil no restaurante que eu trabalhava. E, cara, a maioria das pessoas pediam vinhos caros, mas não porque ele queria entender aquele vinho. Ele queria que os outros que estavam em volta dele, da própria mesa ou das mesas vizinhas, vissem que ele estava tomando um vinho caro. Então eu costumo dizer o seguinte, cara, não entende vinho, não vai atrás desse negócio de comprar vinho caro. A gente tem muita opção. Eu cheguei recente, Presidente Prudente, né? Faz 6 meses que eu estou morando aqui, e a gente que gosta desse universo, você vai ver. E eu sou muito comercial também. Então fui ver loja, supermercado e tal. Cara, e você tem opções legais para todos os públicos aqui em Prudente. Desde aquele cara mais exigente, ou aquele cara que tem mais dinheiro, até aquela pessoa que tem um orçamento mais apertado para comprar vinho. E você tem vinho para atender todas as camadas. O importante é a pessoa ter uma noção básica para saber. E, cara, eu não vejo problema nenhum você começar a tomar vinho de R$20. Por exemplo, meus alunos que estudam comigo, primeira coisa, tem cara que chega lá que vai fazer a aula e você vê que é um cara que tem uma grana, o cara começa a falar de vinho de R$1.000, de R$500. Você, cara, calma aí, você não entende nem de vinho, esquece isso. Não sabe nem o que é vinho para vamos começar a tomar os vinhos de 30 para você entender por que um é 30, por que um é 60, por que o outro é 100, por que o outro é 1.000. O cara tem que entender, não adianta ele chegar... o brasileiro tem o costume... Tem uma chargezinha que o pessoal costuma falar, né? E se falou muito nos últimos tempos, né? O poste mijando no cachorro. Cara, o brasileiro sempre tem esse hábito de começar de trás para frente ou de começar errado, né? Todo mundo fala muito de uma uva, as pessoas também têm isso no Brasil, tomam uva, não tomam vinho, eles tomam uva. Eu quero tomar Cabernet Sauvignon, eu quero tomar tal coisa. Cara, isso é o menos importante, porque você tem vinhos bons de todas as uvas. Né? O interessante é a pessoa falar, eu quero um vinho, né, da uva Cabernet Sauvignon. Não sabe nem o que é Cabernet Sauvignon. Mas é isso. Então, e esse é um dos objetivos, né? E agradeço você de ter trazido essa ideia da gente conversar e me convidar para estar aqui, é justamente mostrar para as pessoas que isso não é necessário, né? O necessário é o básico. Né? E depois do básico, para aqueles que querem se aprofundar realmente, aí sim, aí vai estudar. Mas essa coisa de degustar e beber vinho, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, quando eu estou com os meus amigos especialistas e a gente está numa confraria e nós vamos avaliar os vinhos, a gente degusta. E aí você tem uma taça própria para fazer isso, você tem tudo, você tem um ambiente próprio para fazer isso, são poucos rótulos, enfim. Você faz uma análise, cada um faz a sua, no final junta tudo e vê qual que é o resultado, ok? Eu estou na minha casa com a minha esposa é cervejeira, cara, minha esposa é do drink, ela bebe vinho porque ela quer me acompanhar, entendeu? Ela não quer ficar lá escutando... Ela não curte. Porque veio da uva que foi plantada não é a parada no solo. que o aroma da amora... cara, não é a parada dela. Mas ela baunilha, ama tomar vinho. Em tonéis de carvalho. E tudo isso é uma verdade, entendeu? Tudo isso é verdade. Só que isso não é importante para quem quer beber vinho, cara. Você entendeu qual que é a parada? As pessoas valorizam. E assim, o que eu vejo também, como ainda é uma coisa que tem... não está no grande meio da população... Você lembra daquela... É um outro ditado, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. E aí tem muita gente que se aproveita do conhecimento que tem para se colocar num nível muito alto e esquecer, cara, que ele já foi igual aquelas pessoas um dia. Então, o grande barato disso, cara, eu quero dividir com as pessoas. Se eu quero dividir, eu não posso ser o cara que estou lá e olhando de cima. Eu tenho que ser o cara que estou no meio. Eu tenho que entender que aquelas pessoas não entendem. Então não adianta eu chegar lá e ficar dando uma aula de barrica, uma aula de tanino ou uma aula de aromas, enfim. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam e que elas descubram esses aromas, entendeu? E aí, na maior parte das vezes, quando a gente vai beber vinho, cara, eu bebo vinho, eu curto meu vinho, entendeu? Eu sento na mesa e valorizo. Eu tomo ele, eu não fico procurando as notas e, enfim... Claro. Aquele momento que você tá a dois ali com a pessoa, que você tá curtindo o momento. Você imagina, minha mulher que tá lá, que não entende nada, eu fico assim, olha, Márcia, procura aí a goiaba verde,
colhida nos meados do final de março, junto com as chuvas, com o final das chuvas de verão. Cara, isso não tem lógica, entendeu? Fica até uma coisa chata. Mas extremamente chato. E o que o Deco fez foi falar justamente isso, tá? Ele falou, cara, seja especialista com especialista. Não seja o cara chato. Não seja. E você sabe, tem um nome para isso, né? O cara chato no mundo do vinho é chamado de enochato. Que interessante. Não Enochato. seja um enochato. O enochato. Pelo amor de Deus. Não vamos ser enochatos, não tem porquê. Cara, e assim, para cada... aí pode vir alguém e falar assim, pô, você foi lá falar tudo isso que não é importante. Não, volto a repetir, tudo é importante, mas tudo dentro de cada momento. Então, por exemplo, as pessoas me procuram para uma aula. O que é importante eu falar numa aula? Aí sim, eu vou ensinar o cara a fazer isso para a hora que ele chegar num restaurante, pedir um vinho, ele saber se ele está tomando um bom vinho ou não. O objetivo é esse, não é o cara chegar lá e... eu gosto muito de brincar, né? O cara, quando você trabalha, você tem experiência de restaurante, o cara senta na mesa, você já sabe se ele entende ou não de vinho. É incrível, cara. E todo mundo que trabalhou em restaurante sabe disso. É muito legal. Porque o cara, quando ele não sabe, mas ele quer fazer de conta que ele sabe, aí ele fica querendo mostrar para todo mundo o que ele está fazendo. Então, assim, você chega na mesa, o cara pega a taça, aí ele fica mostrando, aí ele coloca a taça no nariz, aí ele olha para todo mundo e fala assim, aroma de baunilha. Ele não sabe nem o que é uma baunilha para começo de conversa. Aí né? o cara começa, entendeu? E começa a buscar tudo isso. Mas ele nem entende o que ele está fazendo ali. Cara, quer que eu falo para você? É uma realidade. Uma grande parte das pessoas que frequentam restaurantes fazem isso, né? Aquele cara exibido. E tem também aquele cara que chega lá e às vezes se intimida, porque como ele não entende, ele também às vezes tem medo de pedir vinho. E aí aqui vai uma dica, né? Para você Anotem aí. Você que está indo num restaurante, quer tomar um vinho, principalmente se o restaurante tiver um profissional, tiver um sommelier, cara, ele está lá por você. Ele está lá para te atender, ele está lá para te ajudar, né? Ele está lá para te explicar, ele está lá para fazer com que o seu momento seja o melhor momento possível. Ele não é estrela do restaurante. Como diria um amigo nosso, para que o momento seja satisfatório. Né? Satisfatório, é isso aí, para que o momento seja legal. Então, a gente precisa, cara, ter essa noção. E eu vejo que a grande maioria não tem e as pessoas se intimidam. Quando fala de vinho, a pessoa chega, senta na mesa, ela fica envergonhada, porque ela tem medo do vinho ser caro, ela tem medo do vinho não atender as expectativas dela, ela tem medo de pedir um vinho que não está dentro do padrão, e isso é papel fundamental de qualquer sommelier. Eu nunca sirvo um vinho, eu nunca ofereço um vinho sem saber antes o teu conhecimento de vinho. E de saber o que você tem no bolso para pagar, quanto você está disposto para pagar. Né? Eu vejo que a maior parte dos sommeliers, né, e não estou falando mal dos meus amigos também, mas acaba se tornando essa coisa predatória, o cara precisa vender. E aí ele quer te empurrar. Entendeu? Ou se ele vê que você não tem grana, ele quer te empurrar um vinho ruim, que não vale aquilo que ele está cobrando, ou se ele vê que você tem grana, ele quer te empurrar um vinho que não vale também aquilo que ele está te cobrando. Geralmente existe isso, e eu sou muito criticado por falar isso abertamente, porque muita gente não gosta de ouvir isso. Né? Cara, mas é muito legal você ser honesto, justo com os seus clientes, que você vai fazer com que as pessoas consumam muito mais. Esse é o papel de um restaurante, esse é o papel do sommelier, é levar o conhecimento para as pessoas. Não adianta você ganhar apenas uma vez, porque você ganha aquele dinheiro naquele momento ali, mas você perdeu o cliente. Exato. Então, mas eu vejo que isso acontece muito e isso também dificulta o crescimento do vinho. E o vinho tem uma coisa assim, todos vocês aí, eu desafio, todos vocês que estão nos escutando. Se você quiser um dia realmente aprender sobre vinho, você vai ver que é um caminho que não tem volta. E você só vai evoluir com isso. Você vai começar a comer melhor, a beber melhor, e não só vinho, isso é muito importante falar, porque a gente está aqui para falar de vinho. Mas o vinho ele engloba um universo gigantesco. Né? Antes de um vinho, se você perguntar para mim, Anderson, o que você toma quando você chega num restaurante? A primeira coisa que eu tomo é um drink. Depois do drink eu peço uma garrafa de vinho. Você entendeu? Não é porque eu sou um especialista que cara, eu vou deixar de exato. Tem muito cara chato. E detalhe, tá? Uma coisa importante para falar para todos. O cara que torna um profissional de vinho, ele não estuda só vinho. Se você for estudar na ABS, foi onde eu estudei, né, que é a Associação Brasileira de Sommelier, você vai ter 1 ano de estudos
só sobre outras bebidas, e estou falando de tudo, tá? Tudo mesmo. Destilados, infusões, fermentados, enfim, várias outras bebidas que são tão boas quanto o vinho. Você vai aprender sobre pão, sobre queijo, sobre café, sobre chocolate. Então você tem você precisa aprender sobre tudo, porque tudo está relacionado numa mesa. Azeite, né? Hoje o Brasil está evoluindo tanto que a gente tem grandes especialistas de azeite, grandes especialistas de queijo. Isso mostra esse caminho desse crescimento cultural, mostra uma coisa bacana que eu vou contar para você, que vai além do vinho. Está ligado, mas vai além. O Brasil está se tornando um dos melhores países produtores de queijo do mundo. Há 10 anos atrás nem se falava que o Brasil produzia queijo. O que a gente conhecia era mussarela e requeijão, né? Nozinho, queijo coalho. Era o que se conhecia no Brasil, provolone. Hoje, além da gente estar consumindo mais queijo no Brasil, o Brasil está produzindo grandes queijos. E para aqueles que não sabem, o Brasil hoje é um dos principais produtores de queijo de qualidade do mundo. O brasileiro não é aquele famoso tipo parmesão, que vai em cima do macarrão, raladinho, bonitinho, ou tipo mussarela, que é aquele que a gente coloca no pãozinho do café da manhã. Tem muito mais coisas dentro do mundo dos laticínios, além disso também, né? E você sabe que isso é uma falta de identidade, né? Acontece isso no vinho também, né? As pessoas, em vez de procurar fazerem produtos autênticos, eles querem copiar aquilo que já tem sucesso, né? E esse é o grande erro. Então, quando você falou aí, e não está fugindo do assunto de vinho, tá, gente? Porque não tem coisa melhor. Interliga tudo, né? Tudo, não tem coisa melhor. E uma hora nós vamos falar sobre isso e as pessoas vão ficar chocadas, né? Mas, por exemplo, não tem nada melhor que tomar um vinho com queijo. Né? Olha que coisa maravilhosa. Não tem, geralmente tem aqueles eventos, tábuas de queijo e vinho, né? As pessoas fazem isso e tal. Né? Mas isso também precisa de um certo conhecimento, porque não é tão simples. Mas aí você vai lá, você tem o tipo gorgonzola, o tipo parmesão, o tipo brie, o tipo camembert. Você tem vários tipos. Mas isso é o quê? Nada mais do que eu querer vender um queijo que é parecido com um queijo francês. Ou não um queijo italiano. O propriamente dito, não é, né? Nem poderia ser, na verdade. Né? Nem poderia ter o nome parmesão. Por quê? Porque isso é uma DOC. Né? E o que são DOCs? São denominações de origem. Esses produtos, eles são... eu gosto muito de falar isso, né? Roquefort, queijo Roquefort. Todo mundo acha que, que lindo, o cara deu um nome de Roquefort. Sabe por que o queijo Roquefort tem esse nome? Por quê? Porque ele é produzido na cidade de Roquefort. Só isso. Só isso. E só o queijo que sair de dentro da cidade de Roquefort pode chamar Roquefort. Então, assim como o queijo brie tem a sua região específica, o gorgonzola tem sua região específica, e geralmente as DOCs estão atreladas aos nomes das cidades. Aí vem aquela frase, né, que a gente sempre ouviu, que no Brasil nada se cria, tudo se copia, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas aqueles que são audaciosos, e esse é um dos objetivos também do sommelier, né, levar a boa mesa, porque sommelier é isso, é boa mesa. Né, levar essa cultura da boa mesa para as pessoas, você encontra produtos fantásticos. Né? Eu vou dar um testemunho aqui e eu acho que isso é legal. Eu comprei uma propriedade rural em uma cidadezinha próxima a Prudente, chamada Alfredo Marcondes. E tem um vizinho meu que produz um requeijão. Né? E um dia eu fui provar o requeijão dele. Cara, quando eu coloquei na boca, eu falei, isso aqui é fantástico. Né? E aí eu fui lá, negociei com ele, paguei o preço. Ele achando que ele estava fazendo um grande negócio, que ele estava me vendendo o queijo caro pra caramba, porque ele falou, quem que é esse bobo? Aí eu vou vender mais caro para ele. E eu achando que eu estava fazendo um grande negócio, porque eu estava ganhando quase o queijo dele de graça pela qualidade que é o queijo dele. Só que nem ele tem ideia que o queijo dele é tão bom quanto nem ele sabe o que ele está produzindo. Nem ele sabe o que ele está produzindo. Então, esse é o grande problema brasileiro. E aí, se você pegar ele e falar assim, pô, vamos fazer esse produto aí, mesmo artesanalmente, hoje isso é uma coisa que está crescendo muito no Brasil, são produtos produzidos locais, artesanais, né? E a gente tem bons exemplos aqui em Prudente, que eu já fui atrás e fui conhecer, entre eles queijos. Né? Só que as pessoas ainda têm aquela síndrome ou o cara não reconhece que realmente é um produto diferenciado, ou nem o dono sabe o que ele está fazendo. Né? E isso é uma coisa triste. Por quê? Porque você tem grandes produtos ali sendo produzidos localmente, só não está sendo dado o devido valor para ele. E isso aconteceu com o vinho no Brasil. Né? A gente tem grandes produtores, ótimos vinhos, mas, infelizmente, as pessoas ainda não descobriram isso. Mas vão descobrir. A gente vai contando isso para você aqui semanalmente. Você vai acompanhando
a gente através das plataformas aí, tanto através do YouTube, onde você pode aqui nos assistir, e segue a gente também lá no Instagram, vai aparecer aqui no seu vídeo nosso Instagram depois, você segue a gente no Instagram, se inscreva no nosso canal aí também, para que você não perca nenhuma notificação do que nós estamos aqui criando semanalmente para você. Anderson, para a gente continuar esse papo aqui, uma questão interessante. Para a gente explicar para as pessoas que a diferença entre um sommelier, entre um enólogo e entre um enófilo. Boa, isso é uma pergunta bacana, né? E para quem está nos escutando já vai perceber que o vinho não tem é assunto infinito, né? Para quem estuda, eu costumo dizer assim, de tudo que eu sei, e todo mundo acha que eu sei muito, mas eu devo saber 5% de todo esse universo, né? Eu devo ter um conhecimento de 5% de tudo que envolve esse universo do vinho, né? E isso já nos torna um especialista. Você imagina para aquele cara que tem a capacidade de 10%, né? E são raras as pessoas no mundo que têm essa capacidade. Mas, especificamente para te falar quais são as diferenças, dois são profissionais, né? Bem distintos, que fique claro aqui. Um é o sommelier e o outro é o enólogo, né? E qual o papel de cada um? O enólogo, só para colocar uma piadinha aqui, né? Porque também tem humor nesse programa. O enólogo não é um profundo conhecedor em sal de fruta, não tem nada a ver com isso, né? Exatamente, não é naquele medicamento lá que efervescente, é isso aí. Mas qual que é a função do enólogo? O enólogo é aquele cara que implanta um vinhedo, que planta, que colhe a uva, que cuida da uva, pega essa uva, leva para uma cantina, para uma vinícola, faz o processamento e transforma uva em vinho. Resumidamente, o papel do enólogo é esse. Claro que ele vai muito além, existem muitas definições para cada parte do processo e não cabe aqui, a gente até pode ir falando ao longo do tempo, mas o enólogo, resumidamente, é isso. É o cara que prepara a uva, prepara o vinhedo, produz a uva, né? Ele pode ou não fazer isso, ele simplesmente também pode pegar uma uva que outro produtor fez e só fazer o vinho, mas o papel dele cabe desde do plantio do vinhedo, a produção da uva, a seleção da uva, a fermentação daquela uva, a transformação em vinho, ele que define se o vinho vai ou não vai passar numa barrica de madeira, ele que define se o vinho vai ou não vai ter mais ou menos acidez, ele que define o que vai ser aquela uva. Né? Quando ele prova a uva, ele fala, essa uva aqui eu vou fazer um vinho assim. Claro que tem todo um planejamento antes disso, mas resumidamente é isso. Depois que o vinho está pronto na garrafa, entra o papel do sommelier. Né? Aí o sommelier também, ele tem várias áreas que ele pode atuar. Eu posso ser um especialista que eu vou provar o vinho que o enólogo fez e vou falar, esse vinho é bom ou não é bom? Esse vinho está correto ou não está correto? Esse vinho é equilibrado ou não é equilibrado? Né? O sommelier pode trabalhar num restaurante, ele pode servir mesa, e ele não é um garçom. Né? E quando eu falo servir mesa, ele vai servir especialista de vinho, ele vai servir vinho. Ele pode fazer outras funções? Pode, mas o papel dele dentro do restaurante é ajudar as pessoas a escolher o melhor vinho para fazer a sua refeição, para ter a melhor experiência. Isso falando dentro de restaurante. Ele pode trabalhar como eu fui trabalhar, numa importadora, e aí você vai garimpar vinhos de várias partes do mundo para trazer esses vinhos para o Brasil. E isso é uma coisa importante. Eu vejo muita gente falar assim, descobri um vinho que é uma delícia, descobri um vinho maravilhoso. Ele não descobriu, ele achou o vinho que já está sendo comercializado, porque quem descobriu isso, na verdade, o vinho bom foi o produtor. Né? O enólogo foi ele que fez. Depois alguém provou esse vinho e falou, esse vinho se encaixa dentro de determinado portfólio. E hoje o Brasil está melhorando tanto que a gente tem importadores específicos. Nós temos importadores especializados em Nova Zelândia, nós temos importadores especializados no leste europeu. Isso é muito legal, porque aí você começa a ter uma diversidade e isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem. E aí aqui é a outra dica cultural. Você que toma vinho no Brasil, você já é um privilegiado, porque você consegue provar vinhos de todas as partes do mundo. O Brasil tem isso que é muito bom. Se você vai para a Argentina, por exemplo, o que você imagina que os argentinos bebem de vinho? Por ser um país produtor de vinho. Argentino. Só bebe vinho argentino. Então, se você vai na Argentina, dificilmente, não que não tenha, tem, mas dificilmente você acha vinho chileno. E vice-versa. Se você vai no Chile, dificilmente você acha vinho argentino no Chile. Aqui no Brasil, você acha tudo.
né? Porque nós não temos uma grande produção que abasteça o mercado, então a gente depende das importações. E outra que o brasileiro gosta de experimentar, né? E eu já falei isso aqui, é importante para você aí que está preso, para você que já se aventura um pouco mais nesse universo do vinho, que só toma Malbec ou Cabernet Sauvignon, você não sabe o que você está perdendo. Porque o mundo tem hoje aproximadamente 5.000 variedades de uvas viníferas e quase todas elas fazem vinhos fantásticos dentro, claro, de cada estilo, de cada categoria. Então, o que falta também para o brasileiro é experimentação, né? As pessoas têm medo de experimentar. O cara toma um vinho Malbec lá de um determinado produtor e fica tomando aquilo 20 anos. Só aquilo. Qual o conhecimento que você vai ganhar provando um único vinho a vida toda? Nada, é zero. Vale ressaltar aqui, né, para aquele que não entendeu a expressão uvas viníferas, é aquelas que podem virar vinho, né, Anderson? Só para a gente explicar bacana, como é que funciona isso. Eu acho que é muito importante explicar isso, né? A gente vai... o assunto é tão gostoso falar de vinho, eu amo isso, eu poderia ficar aqui 24, 48, 76 horas só falando disso. E tem muita coisa que é importante. Por exemplo, no Brasil você é o único país que tem 2 tipos de, entre aspas, vinho, né? Você tem o vinho que é um vinho cultural, que é produzido, como eu falei, que começou a ser produzido com os colonizadores do século XIX, os italianos, os portugueses, muita gente do leste europeu, né? Porque todo mundo não imagina, mas o leste europeu produz vinhos fantásticos. Então, o que aconteceu? Como eles não conseguiam produzir as uvas próprias, que são as europeias, que têm qualidade de vinho, eles começaram a fazer vinho com as uvas que eles tinham aqui. E quais são essas uvas? Uvas tropicais. E uva tropical serve para mesa. Ela é uma uva para ser consumida em natura. Você vai lá, colhe sabe aquela uva que você acha na prateleira do supermercado para levar para casa e comer com sua família? Isso é uma uva de mesa, a gente chama de uva americana. Essa uva não serve para fazer vinho. Porém, no Brasil, historicamente, a gente precisa... Devido à situação que o Brasil vivia... a gente precisou fazer isso, né? E aí a gente teve, primeiramente, esse estilo de vinho. Para vocês entenderem, o vinho é um produto fermentado, né? Se você pegar a definição de vinho, for lá e buscar a definição de vinho, vinho é fermentação alcoólica de uva sã, fresca, madura. Isso é vinho. É uma fermentação alcoólica de uvas sã, frescas e maduras. Só que aqui no Brasil você tem que colocar um adendo, que tem que ser de uvas viníferas. Por quê? Quando você fazer uma comparação, e aí é uma coisa até que eu gosto de falar isso em aula, mas é importante para as pessoas ouvirem, quando você faz uma análise técnica das uvas, uva americana ou uva de mesa e uva vinífera. A uva americana, ela vai ter uma quantidade de açúcar, apesar dela ser docinha quando a gente come ela tem uma quantidade de açúcar muito pequena. E a uva vinífera tem uma quantidade de açúcar muito grande. A uva de mesa tem uma quantidade de acidez muito pequena. E a uva vinífera tem uma quantidade de acidez muito grande. Isso traz um equilíbrio para essa uva. E por que eu estou falando de açúcar e acidez? Porque como o vinho é um produto fermentado, eu preciso transformar esse açúcar em álcool. Muita gente nem sabe disso. Mas por que a uva vira vinho? Porque eu coloco levedura e para você que faz pão na sua casa... É a mesma coisa, é uma levedura específica para fazer vinho, mas é a mesma coisa daquele fermento de pão que você coloca no trigo para fazer seu pão, para o pão crescer. Aquilo é uma fermentação. Então eu coloco a levedura, né, ou deixo a própria uva, porque na casca da uva já tem a levedura, eu coloco essa uva para fermentar. Vamos colocar assim de uma maneira bem rústica, o fermento do vinho. O fermento do vinho. A levedura está ali, é o fermento do vinho, né? E aí o que vai acontecer? Essa levedura vai comer o açúcar dessa uva. E quando ela comer o açúcar dessa uva, ela transforma esse açúcar em álcool. Processo químico. Lembra que eu falei que eu fui estudar vinho e tive que lembrar das minhas aulas de química? Então é um processo químico natural. Só que a uva de mesa tem tão pouco açúcar que ela vai dar geralmente aí entre 6 e 7 graus alcoólicos, tá? Quando a levedura comer todo o açúcar, eu vou chegar a 7 graus. É praticamente uma latinha de cerveja. Isso. O que acontece? Um vinho não se estabiliza, ele não se mantém vivo com essa quantidade de álcool. Ele vai ser um vinho que vai morrer em 3, 4 meses. Porque o álcool é um conservante natural do próprio vinho. Outra coisa, não tem acidez. Acidez, lembra do limãozinho?
Põe um limão que você vai saber o que é acidez. Todo mundo fala azedo, né? Gosta de falar que as coisas são azedas. Peguei uma uva azeda. Não é que ela está azeda, ela está ácida, ela não madurou suficientemente, ela tem aquela acidez alta. A acidez também é um conservante natural para o vinho. Como a uva de mesa não tem essa quantidade de acidez necessária, esse vinho não se mantém vivo. E aí você tem um terceiro componente, que e esse não se assustem, mas para quem for escutar as nossas lives, aí vai escutar falar bastante, não tem tanino nas uvas de mesa. E tanino, sabe aquela banana verde que a gente fala marrento? Aquilo é tanino, ele amarra a boca, e o vinho da uva vinífera tem muito isso. Mas na uva de mesa também não tem. Mas se você quiser fazer um teste na sua casa, mastiga uma semente da uva que você vai compreender exatamente o que é tanino. Só mastigar uma semente você vai entender o que é, né? Então, a uva de mesa não tem açúcar para gerar a quantidade de álcool para esse vinho ficar vivo, não tem acidez para suficiente para esse vinho ficar vivo e não tem tanino. Então, o que acontece? Eu faço um vinho de uva de mesa, ele vai durar 3 meses. E aí entra a indústria. A gente adiciona as coisas desse vinho para manter ele vivo. Então, eu coloco açúcar de cana para ele para essa levedura comer esse açúcar de cana e elevar a quantidade de álcool, só que esse álcool já não vai ser igual ao álcool de vinho, vai ser um álcool de açúcar, um álcool de cana. Eu já tenho um elemento. Aí esse vinho vai ficar desequilibrado. Eu compro um ácido, né? E não estou falando ácido daquele que mata, não, são ácidos próprios para consumo, tá, gente? Um ácido tartárico, por exemplo, e adiciono nesse vinho. Então eu vou manipulando esse vinho para ele se manter vivo e coloco ele na prateleira. Isso não é o pior. A pior parte é, de qualquer uva que eu fizer, qualquer vinho que eu fizer de uva americana, uva de mesa, ele vai ter a mesma complexidade aromática. Eles vão ser iguais, a uva pode ser diferente, mas o vinho vai ser igual. E aí, o que é a comparação com a uva vinífera? Ela tem muito açúcar, que vai gerar bastante álcool, 5 vezes mais açúcar do que a de mesa. Ela tem muita acidez, 3, 4, 5 vezes também mais do que a uva de mesa. Ela tem tanino suficientemente para manter, então ela tem todos os componentes para manter esse vinho vivo naturalmente. Só que o grande lance da uva vinífera é que cada uva, e aí entra uma complexidade gigantesca que as pessoas chamam de terroir, né? Mas, resumidamente, cada uva, e dependendo do lugar que ela é plantada, vai te dar um vinho diferente. Então eu posso plantar Cabernet Sauvignon no meu quintal em Presidente Prudente e no meu quintal em Alfredo Marcondes. A mesma planta, irmãs, uma Cabernet Sauvignon em Prudente, uma Cabernet Sauvignon em Alfredo Marcondes. Eu vou ter vinhos completamente diferentes, sendo a mesma uva. Sendo a mesma e fazendo uva. do mesmo jeito. Por quê? Porque a uva vinífera tem esse poder. E é por isso que ela é fantástica. Então, por isso que as pessoas viajam o mundo atrás de vinho. Simplesmente, e a gente está usando Cabernet Sauvignon porque as pessoas conhecem Cabernet Sauvignon, né? A maioria das pessoas conhece essa uva. Então, se eu tomar um Cabernet Sauvignon americano, tomar um Cabernet Sauvignon de Bordeaux na França, um Cabernet Sauvignon de Portugal, um Cabernet Sauvignon brasileiro ou argentino, cada um vai ser diferente. O mais legal é que cada produtor que usar essa uva vai fazer o vinho diferente, mesmo que eles sejam vizinhos. Então, não existe vinho idêntico no mundo, quando a gente fala de vitis viníferos. Então, por isso que essa uva, é importante as pessoas saberem que no Brasil você tem os vinhos que são considerados vinhos de mesa e você tem os vinhos que a gente chama de vinhos finos. Anderson, como que eu vou saber no supermercado qual que é vinho de mesa, qual que é vinho fino? Vai estar no rótulo, é obrigatório a ter. Então, a partir de hoje, quando você for no supermercado e for comprar uma garrafa de vinho, você vai ver que uma garrafa está escrito assim, ó, vinho tinto de mesa, pode ser seco, pode ser suave. Só isso. E aqui na outra garrafa eu posso ter também vinho tinto de mesa. Ele pode estar escrito de mesa, mas o que vai determinar isso é uma coisa de Brasil. A diferença é que vai ser obrigatório ele ter a palavra fino na garrafa. Então, a palavra fino é a diferença entre um vinho de uva americana e um vinho de uva vinífera, que a gente chama de uva europeia. Tá? Se tiver a palavra fino no rótulo, obrigatoriamente esse vinho tem que ser de uvas viníferas. Né? Não pode ter mistura, então. Não. E tem um detalhe, existem produtores no Brasil que fazem mistura de vinhos de mesa com vinhos finos. E para esses vinhos, e aí sim você precisa ser um especialista para entender, quando coloca no nariz você já sabe. Eu não preciso colocar 2 vezes no nariz para saber que o vinho está misturado. E olha que loucura, para esses vinhos a gente chama de vinhos foxados. Né?
Para quem não sabe, fox em inglês quer dizer raposa. E eles querem dar uma denotação que o vinho tem aroma de raposa. Eu sempre faço uma brincadeira com isso. Eu nunca peguei uma raposa para cheirar, né? Mas Até eu porque acredito, não temos por aqui, né? mas eu acredito que seja um aroma desagradável. Então, por isso que eles falam que vinhos que têm mistura entre uvas viníferas e uvas de mesa são vinhos foxados, né? Tem esse aroma de fox, que é uma característica das uvas de mesa. Tá vendo aí, né? O nosso programa, Uma Taça de Prosa, também é cultura para você aqui, né? Você aprende sobre tudo, né? Química, física, geografia, história e muito mais. E muito mais. E isso que é o legal, sabe, Jonas? Esse é o universo do vinho. As pessoas... O mais importante é tudo isso. E o mais importante de tudo isso, para beber vinho, é a presença das outras pessoas. É o momento. Então, o melhor vinho é o vinho que é tomado, independentemente de valor, com as pessoas certas, na hora certa, e isso é a coisa mais fantástica. E falando em tomar vinho aqui, você que está nos assistindo, está nos ouvindo, hoje é sabadão, vai estar todo mundo em casa aqui, acompanhando nosso programa. Amanhã vai estar naquele almoço de família no domingão, ou até também, ainda hoje, nesse sábado, você vai fazer aquela harmonização com a família. E o Anderson, como nós já combinamos aqui, semanalmente nós vamos trazer uma dica de harmonização de um prato e um vinho que o Anderson vai trazer aqui para você. Anderson, o que você preparou para a gente de harmonização para este sábado? Geralmente sábado é o dia do lixo, né? O pessoal gosta de brincar, né? O dia de comer, extravasar, né? Geralmente o pessoal alia muito vinho, aqueles pratos super elaborados, né? E isso é desnecessário. Claro que isso é muito bom, né? Mas é desnecessário. Estou em casa... Você não precisa gastar muito para fazer de maneira alguma. Uma harmonização bacana. Capaz, vamos lá. Estou em casa hoje, Dona Márcia falou assim, vamos pedir uma pizza? Uma pizza. Bora pedir uma pizza. Eu já vi que Prudente tem várias pizzarias. É um produto bem consumido. O brasileiro gosta de uma pizza, né? Olha que coisa fantástica. E aí, o que a gente precisa para comer uma pizza, né? Pizza é muito complexo fazer uma harmonização. Atenção, vocês, donos de pizzaria, enviem as suas pizzas para que nós possamos harmonizar aqui neste programa. Isso aí, ó. Vamos fazer um dia uma harmonização de vinho e pizza aqui, né? Ao vivo. É isso aí. Mas, assim, o que tem que ser levado em consideração de uma pizza, né? E olha como que é legal isso. Todo mundo dá muito valor ao recheio da pizza. E você harmoniza, claro que os recheios são importantes, mas geralmente você baseia para fazer uma harmonização de uma pizza na massa. Então, a massa da pizza é o grande... É a rainha do negócio, né? E até cabe aqui um comentário. Esses dias eu fui comer num rodízio aqui de pizza aqui em Prudente. Detalhe importante, rodízio de pizza é coisa bacana. E eu notei que as pessoas cortam a borda e descartam. Cara, o mais fantástico da pizza é a massa. A melhor parte é a massa. A pessoa vai lá e descarta a borda. A borda é o fantástico. A massa é a estrela do negócio. Por quê? Porque os recheios, ou você faz eles próprios, ou todo mundo usa igual. Você tem vários fornecedores, por exemplo, e a gente pode falar, eu gosto de uma pizza de mussarela. Quantas pizzarias usam a mesma mussarela para fazer pizza? Qual que é o diferencial de uma para outra? É a massa. Então, o que a gente precisa valorizar é a massa. E massa de pizza é trigo, água e fermento e sal. Só. Né? Muitos aí não usam nem fermento. Né? Para quem gosta aí de uma pizza de fermentação longa, ela é fermentada no próprio trigo, precisa de muitas horas e se torna... E aqui em Prudente eu sei que tem. Eu já sei que tem. Então, você valoriza a massa. E, claro, o básico que é o molho. Geralmente, se a pizza tiver um molho, né, quase toda pizza tem uma base de molho, principalmente de tomate por baixo. O que o tomate traz? Acidez para o prato. A pizza traz o equilíbrio e o recheio, que é o tomate, traz acidez. A gente precisa de vinhos ácidos. Pô, Anderson, como que eu vou saber que os vinhos são ácidos? Né? E é uma dificuldade, até para quem é profissional, para quem é especialista, é experimentação. Para você que já conhece de vinho, você vai lá e vai procurar buscar nas suas memórias de vinhos que você já tomou de um vinho que tem uma acidez maior. Mas existem uvas que têm essa capacidade de produzir vinhos um pouco mais ácidos, né? E uma delas chama Sangiovese, é uma uva italiana, né? E o vinho mais ácido que ela produz chama-se Chianti,
né, que é um vinho italiano, e você tem Chiantis aí com preços bem chamativos, razoáveis, né, dentro desse mercado. Claro que por ser um produto importado, e a gente sabe que no Brasil tudo é muito taxado, então esses vinhos acabam tendo um preço um pouco mais elevado, mas você consegue comprar um Chianti aí num preço razoável. Mas se não tiver um Chianti, pode ser um vinho à base de Sangiovese, que vai ser legal. Você pode procurar outras uvas, né, que tem uma acidez mais alta, geralmente em vinhos mais jovens. Anderson, pô, agora você começou a dificultar. O que é um vinho jovem? A maioria dos vinhos que são vendidos no Brasil são jovens e, de preferência, um vinho que não passou por madeira, um vinho que não tenha passagem por madeira. Então, esses vinhos vão ter mais frescor, vão ter uma acidez maior, né? Eu posso falar para vocês de Sangiovese, posso falar para vocês de Cabernet Sauvignon argentino, de uma região mais fresca. O próprio Merlot brasileiro, ele tem uma acidez bem interessante. A Cabernet Franc brasileira também tem um frescor bem interessante. Então você começa a viajar nesse mundo. Mas a dica, não quer errar, quer fazer uma experimentação, vai numa loja, vai no supermercado, procura um vinho à base de uva Sangiovese e vai comer com a sua pizza, independentemente do recheio que ela vai ter. Tá? Então essa é a dica de hoje. Espero que vocês aí aproveitem o sábado, que é o Dia Internacional da Pizza, e tentem fazer essa experimentação. Legal. Anderson, outra questão que muitas vezes as pessoas têm dúvida na hora de degustar um vinho no restaurante, ou de até mesmo trazer convidados à sua casa que entendem um pouco mais do mundo do vinho, existe uma taça específica para você tomar cada tipo de vinho? Existe, né? Por que existe isso? Só para a gente explicar. Pelo mercado e assim, isso é estudo, né? Então, eu sou aquele cara direto, eu gosto de falar as coisas, né, diretamente. Então, vamos lá. Existe um mercado, né, business, e você cria produtos para atender esse mercado. Então, você tem uma quantidade hoje gigantesca de taças, de modelos, de formatos, de cristal, de vidro, enfim. Mas o que eu não posso deixar de falar é que tudo, principalmente as pessoas sérias, mais uma vez quem trabalha com seriedade, tem muito estudo envolvido. Uma taça não é aleatória, né? E aí também depende muito do bolso de cada um, né? Eu vou deixar de tomar um vinho porque eu não tenho aquela taça de cristal da Zalto, que é um dos melhores fabricantes de taça do mundo, que faz o cristal mais fino, que me dá uma percepção melhor na boca, melhor no nariz. Pô, eu não tenho dinheiro para comprar um Zalto e tenho o dinheiro para comprar um copo de vidro Nadir Figueiredo. Eu não vou deixar de tomar vinho. Pô, eu não tenho uma taça. Cara, pega aquele copo Sica que você tem em casa. Isso não é motivo, taça não é motivo para deixar de tomar vinho. E uma coisa curiosa, tá? Se você vai na Europa, a maior parte dos restaurantes comuns, não estou falando aqueles restaurantes mais estrelados, mas restaurantes comuns, eles servem vinho no copo. Não necessariamente que ele tem que ser na taça. Quando você serve numa taça, geralmente já é uma coisa mais sofisticada, e aí entra uma coisa importante. Se você quer fazer isso, é lindo, é maravilhoso e vale a pena. Porque tem diferença entre você tomar um vinho num copo e você tomar um vinho na taça. Muita diferença. Quer fazer a experimentação? Compra uma garrafinha de vinho, coloca o vinho lá no copinho americano, aquele de beber, que é uma delícia, a cerveja gelada nele, mas coloca lá o vinho no copo e coloca numa taça se você tiver em casa. E faz o teste olfativo. Cheira um e cheira o outro. Você já vai perceber que tem uma diferença. É o mesmo vinho, mas tem diferença, né? Mas você precisa... Aí vai falar assim, mas eu preciso ter uma variedade imensa de taças. Não. Hoje no Brasil, você tem fabricantes de taça, por exemplo, como a Riedel, que é um fabricante austríaco de taça, que produz uma taça de grande qualidade, ele tem taças para vinhos específicos. Então, por exemplo, vou tomar um Syrah da Nova Zelândia. Ele tem uma taça para uva Syrah da Nova Zelândia. Ele tem uma taça para uva Syrah do Rhône, que é uma região da França. Ele tem taças para todos os estilos de vinho. Tem diferença? Tem. E quem vai perceber? O especialista. Não a pessoa comum. Ou seja, para o dia a dia, se você tem aquela taça que você comprou ali na lojinha do centro... E a gente tem boas opções de taças baratos aqui em Prudente, porque isso também faz parte do meu papel, visitar a loja, ver tudo isso. E tem taças realmente baratas. Por exemplo, eu vi Claro,
e isso a gente tem que entender. Mas você tem taças, numa loja aqui de Prudente que eu vi, 6 taças de boa qualidade, de cristal, por menos de R$100, R$ 79,90. E taças que eu usaria tranquilamente no meu dia a dia. Então, você tem opções, mas o que eu quero que as pessoas entendam, que eu não preciso ter uma taça específica. Esses dias eu fui num restaurante, aqui em Prudente também, e aí aconteceu uma coisa muito curiosa. E isso são as histórias do vinho, né? Vinho traz. Eu cheguei, não preciso me apresentar quem eu sou. Eu fui lá para tomar um vinho com a minha esposa. Não precisa puxar a credencial, falou isso. Dar carteirada, né? E aí eu cheguei, a proposta do lugar... Até porque, só interrompendo você, a você que é especialista, não faça isso porque é totalmente desnecessário e você se torna um babaca. Exato. Diga-se Então de não passagem. precisa dar carteirada em lugar nenhum. Então eu cheguei, só falei que eu queria tomar um vinho e a proposta do lugar é bem legal. Só que aí o cara veio, me entregou a taça e falou que eu estava pegando a taça errada. Eu falei, opa, então... Desculpa, como que eu pego a taça certa? Não, você tem que pegar a mão com a taça esquerda. Eu falei, cara, mas eu sou destro. Não, mas tem que ser essa taça. Aí ele foi me dar uma aula de taça. E aí, o que já estava errado? Primeiro, que já que ele queria falar tanto sobre a taça, ele estava me servindo um vinho na taça errada. Então aí você já vê ele foi bem, né? Foi bem. Você imagina, ele falou que eu estava segurando a taça errada e ele estava me servindo o vinho na taça errada. Eu não vou falar isso pro cara. Comentei com a minha esposa. Falei, olha como que é a coisa, mas né? a vontade é olhar e falar, tá sabendo legal, né? Não, mas enfim. Mas acontece, e é comum, tá? Acontece aquilo que eu falei. Às vezes o cara tá olhando de cima, ele tem um pouquinho mais de experiência e ele acha que todo mundo tá abaixo do nível dele, ele fica olhando lá de cima. E esse é o grande erro. Eu nunca mais volto nesse lugar. Apesar de ser um lugar bacana, agradável, preço justo e tudo mais... Provavelmente, pelo menos enquanto esse cara estiver lá, eu não volto lá. Como nós dissemos agora há pouco, um lugar satisfatório, né? Satisfatório. Então, assim, então acontece muito isso. Então, também é importante aí para as pessoas saberem, por isso que eu falei, o sommelier ele não está lá para ser a estrela, ele está lá para te servir, ele está lá para te ajudar, ele está lá para te ensinar. Esse é o papel do sommelier. Né? Não é dar lição de moral, não é ser arrogante, não é querer ser o bambambam. Como você falou, né? O cara não precisa disso. Primeiro, humildade cabe em qualquer lugar e infelizmente esse cara não foi humilde. Depois a minha mulher, fala para ele quem você é. Eu falei, para quê? Para quê? O que eu vou ganhar com isso? Né? Eu quero falar com o patrão dele. O patrão dele eu quero falar, cara, ó, você precisa trocar esse cara aí ou você precisa dar um treinamento para ele porque ele não está fazendo a coisa certa. Né? Só pra gente ressaltar aqui, né? O satisfatório foi uma piadinha, né? É satisfatório, né? Porque senão vão falar que a gente não sabe a gramática correta das coisas, né? Foi uma piadinha pra gente poder ironizar aqui certas situações, né, Anderson? E assim, e também eu quero que as pessoas não me entendam mal, que eu quero me engrandecer de maneira alguma. Eu só tô querendo dizer que eu fui lá e vi um erro, observei o erro, tá lá o erro e precisa ser corrigido. Porque, realmente, se vai uma pessoa, você imagina, se vai uma pessoa que não tem conhecimento, a pessoa fica constrangida com uma situação dessa. E não é o papel da pessoa, né? Mas, voltando nas taças, para você ver como que as coisas acontecem. Num restaurante bacana, o cara estava servindo vinho na taça errada. Resumidamente isso. Então, e uma taça super bacana. Linda taça, não é uma taça barata, porque a gente que conhece sabe o preço das coisas. Não é uma taça barata, só que não é a taça adequada para aquele vinho. Né, já que a proposta dele é essa. Mas você que está em casa, de verdade, né, eu vou ser bem sincero, na minha casa, eu tenho 18 taças. Então, se for mais do que 18 pessoas na minha casa, eu não consigo servir vinho para todo mundo numa taça. Vai ter que tomar no copo. Não, aí o que eu faço? Eu deixo as pessoas tomarem na taça e eu tomo no copo. A minha mulher, ela sabe, e é importante falar isso, né? Por exemplo, eu ganhei, quando você está nesse universo, você ganha muito presente. Então, eu ganhei um conjunto de taças, são taças que eu uso muito pouco, até porque eu sei que se um dia eu quebrar, eu não tenho dinheiro para comprar uma taça daquela. Entendeu? E olha que loucura. Só que eu ganhei de presente, eu tenho. A pessoa comum vai lá e se acha muito bonito, mas ela não sabe por que aquela taça, para que ela serve, por que ela está ali. Só que se vai um especialista da minha casa, o cara vai pegar e falar, pô, cara, que legal, você tem uma taça que é a Ferrari das taças. Você entendeu? Então, mas isso não me limita a servir qualquer vinho, um vinho de R$20 dentro dessa taça para o meu convidado.
Você entendeu? Então, cara, eu acho que aquela, esse é o lance. aquela máxima, a taça é minha, eu faço do jeito que eu quiser. que eu E, assim, quiser. e eu sempre vou privilegiar os meus convidados. Se não tem taça o suficiente para vai mais de 18 pessoas na minha casa e não tem taça, eu vou servir, claro, não vai ser a taça ideal, mas aí entra um grande lance que eu costumo dizer o seguinte, cara. O que é o mais importante do vinho? É o vinho ou são as pessoas? Sempre as pessoas são mais importantes do que tudo. Sempre. Então não existe, o vinho é a estrela da noite. Não, o momento com as pessoas é a estrela da noite. A alegria, a conversa, o bate-papo, a troca de experiência, a experiência em si, de comer, beber e dar risada, isso é a grande estrela, porque é isso que eu vou levar para a minha vida. Você entendeu? Então, eu tenho que transformar o vinho, e outra, volto a repetir, independentemente se ele custa R$20 ou se ele custa R$20 mil. A diferença é que a gente precisa entender o que a gente está tomando. Só isso. É isso aí. Bom, nós chegamos ao final do programa de hoje. Agradecer. Semana que vem a gente volta, até porque nós temos muitos assuntos a serem abordados na semana que vem. Na semana que vem o Anderson vai continuar aqui com a gente e você fica ligado aí. E não perca, né? Você também pode mandar aí as suas sugestões aqui nos comentários, aquilo que você quer saber, as suas dúvidas, as suas perguntas. Você por favor, manda pessoal. pra gente nas redes sociais também, que já estão aparecendo aqui no seu vídeo. Você pode mandar a sua pergunta no direct aqui. Nós vamos trazer, o Anderson vai responder você aqui também. E você é o principal ativo desse programa. Participe, pergunte, tire as suas dúvidas, opine, comente. Comentário bonito. Se comentário ruim a gente vai excluir, só comentário bacana. Não, vai lá. Se quer descer o pau, pode descer o pau. Aqui nós não temos medo, não. Uma coisa importante que eu queria deixar aqui para as pessoas, não tenham medo de fazer perguntas. Geralmente meus alunos falam assim, mas é uma pergunta tão boba. Gente, não tem pergunta boba. Se você não tem conhecimento, não tem pergunta boba. Se você tem uma dúvida sobre qualquer coisa desse universo de vinho, pergunte, não tenha vergonha de perguntar. É minha obrigação ajudar vocês a entenderem e conhecerem um pouco mais para poder ter um prazer um pouco melhor e eu espero contribuir com vocês com isso. Então, por favor, perguntem mesmo. E detalhe, às vezes pode acontecer de eu não saber uma resposta. Isso pode acontecer, ninguém sabe tudo, mas com certeza eu vou buscar a informação e vou te responder. Legal. Bom, a gente está chegando ao final deste programa. Agradecer mais uma vez a presença do Anderson aqui conosco, né? Semana que vem a gente volta aqui no nosso podcast, Uma Taça de Prosa para você. Anderson, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Um ótimo sábado para você, um ótimo término de sábado e um ótimo final de semana. Semana que vem a gente volta. Eu agradeço, Jonas, e boa noite para todos. Bom final de semana. Gente, um abraço, fiquem todos com Deus. Eu deixo para você a frase do meu saudoso amigo Walter Rabelo, que hoje mora no céu, né? Queridos amigos, creia no Deus que criou o homem e não no Deus que o homem criou. Até o próximo programa. Se Deus quiser, tomara que Ele queira. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.